Qual a frequência que você consome podcasts? Isso já está na sua rotina? Se você acompanha o Fórum de GR, pelo menos uma vez por mês, tenho certeza que você assiste um programa nosso. Fique com a gente hoje nessa edição que você vai saber muito mais sobre esse mundo do podcast. Fala galera, como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um papo com especialista do Fórum de GR, de novo, cara. Mais um. Esse mês E tá hoje cheio, hein? é programação especial do mês de aniversário de 8 anos, né? Exatamente. E para conversar aqui com a gente hoje sobre carreira e aprendizado no digital, estamos recebendo aqui duas feras. Primeiro, Marcelo Santoro, empresário e host de podcasts. Tudo bem, Bem-vindo. Tudo bem? Tudo jóia, obrigado. Muito obrigado aí pelo convite, hein, galera. Hoje a gente vai ter bastante tema, uns temas polêmicos aí pra gente falar a respeito ao longo do podcast. Boa. Legal. E também estamos aqui com Bona. Vou deixar só como Bona, hein? Por favor, cara. Bona, Se chamar diretor Guilherme, eu vou de achar que tá TI. bravo comigo. Diretor de TI e também host de podcast. Bem-vindo. Obrigado, Léo. Obrigado, Fabrício. Fiquei muito feliz aí do convite. Normalmente me convidam para falar de carreira ou liderança, então é a primeira vez que eu venho falar de podcast. E geralmente Que é uma você coisa tá que eu- entrevistando, né? Cara, geralmente sou eu que tô entrevistando, então eu tô numa posição diferente hoje, mas muito feliz aí. Obrigado pelo... Essa é a ideia, a gente trazer alguns insights aí pro pessoal, contar um pouco da história de onde surgiu essas nossas iniciativas, né? Sim. É, E eu aí, acho que Fabrício, e os recadinhos iniciais aí para a gente nossa... tem bastante nossa recado, turma. hein? Só acho que vale falar antes aqui, frisar mais uma vez que esse episódio especial dentro do nosso mês de aniversário. E hoje, o dia que está indo ao ar esse programa, é o Dia Mundial do Podcast. Já é, gente, existe um dia do podcast, né? Tem dia para tudo. 21. Exatamente. Então, é o dia do podcast, por isso, além de ser um mês especial do nosso aniversário do Fórum de GR, a gente está comemorando o dia do podcast, trazendo aqui pessoas que navegam nesse mundo. Os dois têm seus podcasts. Um deles é empresário do setor, dono de estúdio, né? Ajuda a gente aqui em algumas questões também. Então, de novo, obrigado aos dois aí. E vamos aos recadinhos para esse mês especial. O que tem para hoje? Bom, temos esse episódio é o penúltimo, né? Da programação Eita, especial. Toda segunda-feira um episódio novinho. No próximo episódio vamos ter também um Já pode falar? diferente, né? Que Vamos vai dar ser um a spoiler? premiação. Isso, vai ser a Conta um pouquinho premiação aí. dos melhores do ano do Papo com o Especialista. Então, você que vem acompanhando a gente aqui, pega a última temporada lá, a gente faz o nosso corte de temporada, a nossa temporada europeia. Então, é de julho A a gente junho, gosta né? de fazer diferente. Isso. Então é isso, é temporada europeia. Tá? A gente começa no meio do ano e termina no meio do ano seguinte. Então, a gente selecionou os episódios campeões, por algumas métricas que a gente só vai revelar no dia lá. Então, a gente vai premiar os nossos convidados aqui, aqueles que melhor performaram, os episódios que melhor performaram, né? Então, não perca, segunda-feira que vem esse episódio, vai ser muito bacana. Muito bom mesmo. E para quem também está aí na nossa audiência, lembrando que já temos data marcada do próximo evento do Fórum de GR, dia 13 de maio do ano que vem. Muito em breve a gente começa a falar aí também da Exato. questão da bilheteria e também anunciar os nossos patrocinadores. Então, fique atento aí nas redes para acompanhar. E para começar o papo aqui de hoje, vou pedir para, se é possível, fazer uma breve introdução e contar um pouquinho aí sobre os canais que vocês tocam, como que funciona, para acaso alguém não conheça, né? Ou caso não conheça, passe a seguir aí também. Conta um pouquinho, pode começar Vamos com você, começar pelos Marcelo? mais velhos. Vai, Bona, por Ó, favor. então vai, vai Respeita, embora. vamos Eu sabia que era o mais velho, mas tudo bem, cara. Conta um pouquinho do Pílula lá, como que Vou contar assim, Léo. funciona, qual que é teu público. Tá bom. Eu acho que o Pílulas, eu já ouvi muita gente falar que a gente começa os podcasts meio que no improviso, né? Vocês mesmo começaram pelo Zoom, tava falando com o Fabrício ali atrás. E o Pílulas foi isso. Um dia eu tava em casa, eu falei, cara, quero começar a compartilhar conhecimento. E eu fiz primeiro sozinho. Só que quando eu acabei, eu falei assim, cara, não era isso que eu queria. Eu queria trocar ideia com alguém. E aí eu chamei um convidado,
chamei outro. Hoje ele é um podcast que eu faço ao vivo, a gravação. Então, toda sexta-feira, 8 da manhã, eu tenho um convidado, uma convidada, para falar de 2 temas, carreira ou liderança. Então, é esses temas que a gente abrange. Eu sou de TI, então muito do meu público é de tecnologia, mas eu comecei a perceber que começou a abranger muitas outras coisas. Estar aqui é uma alegria, porque o Fabrício e você, por exemplo, não tem relação nenhuma com tecnologia e me chamaram, então isso já mostra o quanto que está evoluindo o podcast. Mas o Pílulas é isso, é uma gravação semanal e depois está no Spotify, no YouTube e tem me feito Faz muito ao feliz vivo no ali. LinkedIn, né? Que é bem legal. Ao vivo no LinkedIn, o pessoal interage, faz pergunta, faz comentário e é isso. E aí quando tem uma coisa do Steve Jobs que ele fala que depois que as coisas passam, você liga os pontos. E meu pai é radialista, cara. Meu pai é radialista faz 40 Legal. anos. Eu cresci com microfone, eu cresci com estúdio. O Marcelo tá falando de futebol aqui no Sim. Bastidores. Meu pai cresceu fazendo Quem que é seu narração. pai? Desculpa, cara. É que é no interior de São Paulo. Ah, Chama HB, o apelido dele. É interior de São Paulo. Mas eu cresci no meio disso. Então, hoje, Tá quando no eu falo, sangue. tem um podcast, algum motivo tem, né, cara? Tá Então, lá no tá sangue. no sangue, é isso. Muito bom. E no teu caso, Marcelão, conta um pouco aí o que você vem tocando nessa parte de ter os estúdios, esse que você participa como host, o que você pode resumir aí pra gente? Cara, minha primeira formação, eu fiz 3 faculdades. A primeira foi jornalismo, né? Mas como eu sempre fui um péssimo jornalista, eu falei, vou montar meu estúdio, senão eu nunca vou conseguir trabalhar. Senão não vai Vou decolar. arrumar emprego, entendeu? Brincadeiras à parte, é o seguinte, cara. Realmente, a primeira faculdade minha foi jornalismo. Depois eu estudei marketing. E aí eu fiz uma pós-graduação, um MBA em gestão empresarial. Cara, e assim, apesar apesar da paixão ali principalmente de futebol, que todo o meu envolvimento com o jornalismo foi porque eu era apaixonado por futebol, tentei ser jogador, não consegui, e era muito fã do Osmar Santos, principalmente na época da rádio, né? Então, eu trilhei esse caminho. Só que chegou num determinado momento, eu falei, pô, preciso pagar minhas contas, eu gosto muito de dinheiro, adoro jornalismo, eu gosto mais de ganhar dinheiro e sou um cara muito criativo, gosto de estar sempre me envolvendo em novas oportunidades de negócio. Cara, aí depois que eu montei alguns negócios, eu falei, cara, como é que eu vou divulgar? Eu já totalmente afastado do jornalismo, né? Como é que eu vou divulgar os meus negócios? De uma forma mais barata e criar uma autoridade no ambiente digital. Veja, até 3 anos eu não tinha, até por um acordo que a gente tinha no antigo trabalho que eu tive, eu não podia aparecer em mídia social, eu tinha que ser o mais discreto possível. Só bastidor. Né? Só podia falar da minha vida pessoal. Como eu detesto falar da minha vida pessoal, entendeu? Então, assim, é muito raro eu falar da minha vida pessoal. Então, eu falei, cara, vou seguir, porque Vou acordo é acordo. cumprir Acordo é o no acordo. compete. Acordo é acordo, certo? Certo. Então, eu fiquei ali. Cara, isso é até 3 anos e meio atrás. Quando eu me desliguei de lá, eu falei, cara, eu preciso achar uma forma. Eu tenho uma clínica odontológica, eu sou sócio, que eu sou Riquer. Eu sou sócio de uma rede de academias, eu tenho algumas unidades da academia, né? Percentual. Eu falei, cara, eu preciso me apresentar, ganhar uma autoridade, ganhar mais relevância. E eu sempre fui um cara que investi muito em networking. Eu falei, cara, só começou a me sair muito caro esse networking. Pô, comecei em evento. Pô, gastava 10, 15, assim, quando você começa a somar por mês. Falei, cara, eu preciso achar uma forma de deixar isso aqui mais barato e divulgar meus negócios. Eu falei, cara, vou montar um podcast. Procurei alguns estúdios, achei o custo relativamente alto. Você tá falando isso de pré-pandemia ainda, né? Eu tô falando aqui, a gente tá falando em 22, quando eu comecei a ver isso, né? Cara, e aí eu falei, poxa, eu preciso achar uma forma. Comecei a verificar alguns estúdios, tentei fazer exatamente o que você fez, Bona, que foi ali tentar fazer sozinho em casa, com uma porcaria. Eu não queria fazer. Eu não queria falar isso também, mas esses dias eu fui assistir o primeiro desse novo. Cara. Não recomendo, viu, pra audiência. Então, mas é um exercício interessante. Cara, e aí, pô, fiz aquele podcast sozinho. Primeiro que eu não gostei, porque o meu lance é sempre investir em relacionamento, é bate-papo. Não é ficar aqui passando informação, não é a minha, sacou? E aí eu falei, cara, eu preciso gerar. Aí conversei com um ex-atleta de futebol, que ia ser meu sócio no estúdio. Depois de verificar vários estúdios, eu falei, cara, quer saber? Eu vou montar um pra mim. Do zero. Eu vou montar o meu escritório e dentro do meu escritório vai ter um estúdio.
Montamos o escritório, começamos a gravar o podcast aqui. Isso começou a me gerar muito relacionamento. Primeiro insight. Quem sabe trabalhar o podcast, entende o seguinte, eu digo que o podcast é o café 4.0. O que é o café 4.0? É 4.0, gostei desse. Boa. Antigamente a gente falava em gestão. Antigamente, hoje em dia a gente fala em gestão 4.0, comunicação Logística 4.0, 4.0. logística 4.0, indústria 4.0, o café 4.0, que é o network de maior qualidade que eu Tá consigo aqui, fazer hoje. tá nessa É mesa. aqui. Quando você monta um podcast, o que acontece? Você recebe o cara. O que a gente pensou? Processo do cara. Quando ele entra no estúdio, ele tem uma sala de podcast, né? Uma sala de network. Com essa sala, ele vai receber o cara ali de uma forma muito confortável, o convidado dele, e já quebrar o gelo. Porque, cara, não sei se você já teve a experiência de participar de um programa de TV. Cara, é outra coisa. O podcast é uma delícia. Qualquer um Não tem consegue pressão, né? fazer, tipo assim, um pouquinho Cara, a TV é um negócio amarrado, um negócio com muito tempo, cronometrado, o que você vai falar, você não pode. Então, assim, é um processo diferente. Cara, você entra tenso na TV. Participei uma vez de um programa de TV, você nem sabe dessa. Uma gincana de matemática. Imagina se deu certo. Eu, na ocasião, fui selecionado porque eu tinha as melhores notas de matemática da turma. Fui lá. Lógico que não deu tudo errado. Vou procurar se tem isso gravado em algum Na lugar. Rede Vida. Bom saber. Vou anotar também. Não, mas cara, é o que você tá falando. Você Ali vai não na é- pressão. Cara, você já viram um programa? Quer um exemplo? Você já viram programas tipo aqueles de gincana, assim? Eu Aham, não sei passo como- repassa. Passa o repassa. É. Cara, que o cara tem que falar. Pô, quem descobriu o Brasil? O cara Você não não consegue lembrar. Mas é que assim, aquilo que realmente é Pressão uma pressão psicológica, de dar um né? branco. E aí, quando você monta um podcast, é totalmente o contrário. Você recebe o cara, você e o cara, porque não tem 50 pessoas. Geralmente é você, um operador, mais outra pessoa. Você vai se acostumando com. Ele vai se acostumando com o ambiente, ele entra, você oferece para ele a estrutura. E ali, o que acontece? O apresentador, na minha ótica, ele é um facilitador. Ele não é o protagonista do podcast. Exato. Então, o que acontece? Diferente de muito apresentador de TV, que ele é o protagonista, Ô, louco, meu. pronto. Né? No podcast é um pouco diferente. Porque o que vale é conteúdo. É. Então, óbvio que todos são ouvidos, e a tua principal função, quando eu, como um apresentador, um host de podcast, é o quê? É ser um facilitador. É trazer o que o convidado tem de melhor. Então, isso gera uma relação tão bacana que sempre o cara termina o podcast com a sensação de, tipo assim, puta, você é um Vai ter amigo. que ter, é isso aí. Vai ter que ter o Você é meu versão amigo. 2, versão O cara, 3. ele sai com um sentimento que ele te deve algo, no bom sentido, porque o cara fala, pô, esse cara me tratou tão bem, foi tão bacana. E eu vou te falar que isso, anos você investiria em networking para você conseguir uma relação. Verdade. Eu uso o meu podcast muito para trazer empresários ou pessoas de segmentos que eu admiro e que eu gostaria de criar uma relação. Você queria realmente ouvir esse cara? Cara, Você e ouve é ele no ar. sensacional. E mais uma coisa, cara, que eu acho muito legal, Fabrício, que eu acho que é bem legal, o apresentador de podcast, cara, o que esse cara aprende? Ou A gente que já a gente comentou aprende? sobre isso esses eu dias. posso assinar É, embaixo disso aí. é. Irmão, é A assim, gente aprende demais, né? cara, assim, irmão, presta atenção. Você precisa, por exemplo, falar sobre, vamos usar M&A, processo de compra e venda numa empresa. Cara, você traz um especialista, você tá passando aquele aperto naquele momento. Você tem a consultoria grátis. Você tem Exato. Cara, você vai fazer um network com o cara, vai criar uma relação que você pode pegar o telefone e depois ligar pro cara. Pô, a gente já trouxe aqui no podcast tanta gente bacana, capa de Forbes, ministro, presidente de diversas empresas. Então, assim, e aí o cara vai contar o segmento dele, médicos de várias especialidades, vai contar a história dele, vai contar um pouquinho da rotina de trabalho, vai contar como o mercado dele tá naquele momento, o que te dá. Porra, eu queria aprender sobre inteligência artificial, vou dar um spoiler para vocês aqui. O que eu fiz? Trouxe uns meninos da Microsoft, trouxe 2. Cara, tudo que eu tive de dúvida hoje, eu pego o telefone e ligo pros caras. Então, acaba sendo uma fonte de um relacionamento, de uma troca muito bacana. E você ganha etapas, sabe? Isso eu acho muito legal, cara. E assim, a gente aqui no nosso a gente fala muito de gestão de risco, que é o nosso
negócio, né? A gente veio dessa área, o Fórum de RE é para isso, mas a gente puxa muito a conversa pro lado da carreira, que aí sim, eu acho que é muito o que você tem feito, né? Bom, o trabalho lá das pílulas é muito focado, você acabou falando aqui que escapou um pouco de TI e tá indo pra linha da carreira, que eu acho que é o que o pessoal quer ouvir também, né? Total, acho que o Marcelo falou uma coisa muito importante que eu senti no meu, que é o networking. Então, eu tô acessando pessoas hoje que eu jamais acessaria. Então, na semana passada eu conversei com um diretor de uma empresa gigantesca e eu pensei, quando é que eu teria 1 hora dessa pessoa, sem celular, sem distração, eu e ela, pra perguntar o que eu quiser. Chamado tempo de qualidade, né, mano? É isso. Então, é incrível, assim. E eu queria já aproveitar, que acho que ele comentou uma coisa legal, que eu aprendi no meu caminho que não pode virar um interrogatório, um podcast. Tem que ser isso aqui, tem que ser uma conversa. Eu acho que é isso, tem que ser Ou uma também conversa. você colocar pauta e etc, você acaba Exemplo. engessando e vai virar o que você comentou da TV lá, né? O Exemplo. cara já entra... Um dia Puta, vou esperar a deixa pra falar jamais. tal coisa. Um dia eu ouvi o Igor do Flow falando uma coisa que pra mim fez muito sentido. Eu adoro o Flow. E ele falou, cara, eu não estudo o convidado antes. Porque se eu estudar antes, eu vou vir com um monte de perguntas e vai virar um interrogatório. Pra mim tem que ser uma mesa de bar. Sentou aqui, vamos trocar uma ideia. Que é o que a gente fez ali no bastidor. Que é o que a gente tá fazendo Só faz aqui. esquenta. É um esquenta. isso Então, aí. eu acho que a primeira dica que eu dou pra quem quiser começar a produzir conteúdo no podcast é cuidado com o interrogatório. Eu acho que tem que ter Muito bom. pra pessoa sentir bem, né? Porque acho que a pessoa sai assim, pô, conversei, troquei uma ideia legal, né? Não virou um interrogatório. Foi proveitoso também pra quem tava sendo entrevistado, né? Eu acho que o Marcelo já participei de podcast que eu me senti no interrogatório. A pessoa perguntava, eu respondia, ela fazia outra pergunta em cima, aí eu pensava, não, ela nem ouviu que eu respondi na anterior, já mandou outra pergunta. Cara, eu me senti Ela mal. tava preocupado mais com o roteiro do que com isso. de montar um raciocínio É e desenvolver, né? Porque eu acho que podcast é isso. É o novo rádio. Até ouvi hoje essa frase. É o Netflix do rádio. Netflix do rádio. Muito né? Eu bom. ouvi Eu o gostei Netflix do dessa rádio. também. E assim, o que você não vem dessa área, né? Você fala hoje de liderança, mas é um cara que tem no currículo aí uma bagagem vasta de TI. Por quê ir para um podcast? Porque, Como host, né? Como produtor. porque primeiro eu precisava me expressar e conhecer gente. Então eu acho que eu volto no que o Marcelo falou. Chegou uma hora, na pandemia principalmente, que eu falei assim, cara, eu conheço muito pouca gente. E quem eu conheço é do meu mercado. E tem um mundo aí fora tão gigantesco, cara, que eu preciso começar a acessar essas pessoas. Então hoje, se você me perguntar por que eu faço, volto nisso aqui, no network. Conhecer gente nova. Toda semana eu conheço uma pessoa nova em profundidade, assim. É 1 hora de um papo que eu não teria com ninguém. isso com milhares de pessoas. Que eu compartilho com muita gente. E o tom E aí é uma coisa, de volta pro tom. O tom que eu coloco na conversa é o que faz a pessoa que tá ouvindo se identificar. Pô, foi uma conversa, eu aprendi. Não foi uma entrevista. Então é isso. Acho que você Nada foi muito feliz aí. técnico, né? Nada muito técnico. Eu não sou jornalista que nem o Marcelo, então eu não Nem né? ele é. Nem ele é, mas ele fala Nem muito ele que é bem. formado, Fala muito bem, vocês perceberam, né? Abandonou. Não me ofenda, não me ofenda. Tem a posição. E foi legal, só pra contar do meu pai, né, cara? Quando eu fiz meu primeiro podcast, eu mandei pro meu pai. Aí meu pai viu e falou assim: olha, tá muito legal. Mas ajeita aí a posição do corpo, fala de. Sabe? Aí deu umas 2, 3 dicas que fez muita diferença. Aí, pô, então é isso. Acho que tem a técnica, mas também tem a naturalidade. É isso que eu daria de primeiras dicas aí pro pessoal que quer começar. Calma que eu digo no final. Dicas de bônus, né, Marcelo? Tem pra depois vender. Boa. Ah, muito bom. O Bem Marcelo, colocado, Bono deu aqui falou algumas coisas muito bacanas, né, e cara? na tua negócio área, de- como que você seleciona, depois só acrescenta então, como que você seleciona essa questão dos temas? Dentro do que você quer apresentar, quando você decide pilotar algo, queria que você comentasse um pouco disso. Você que tem esse lado multi-empresário, como que Sim. você vai conectando essas questões? Cara, assim, nosso podcast, a gente fala, vamos entender, o OtimizeCast, né, que agora é o da casa, era o Tudo Acaba em Business. Já contei para você, sentir um pouco de dor, porque a gente tinha 5 mil inscritos no canal, mas a gente entendeu que a gente precisava fazer um podcast da marca. Então virou o OtimizeCast. E não pense que é fácil migrar o público, tá? Por mais que seja a mesma coisa, não é fácil chegar na mesma galera, enfim. Estamos criando esse novo canal. É um podcast mais jovem, tem, sei lá, 2 meses que a gente está gravando. Mas assim, o que eu costumo fazer? Cara, eu tento não me manter. Tem algumas pessoas que pedem para participar, e quando faz sentido, eu convido, né?
A gente tenta se manter na área do empreendedorismo, que é o que a gente fala, empreendedorismo inspiracional. E também a gente fala muito de coisas atuais, né? Então, cara, vamos falar assim, vamos falar de medicina, vamos falar de longevidade. Interessa para um empreendedor, para um empresário? Claro que interessa. Viver mais, viver com melhor qualidade, sim. Ele precisa saber de contabilidade na empresa dele? Então vamos trazer um contador. Então geralmente eu cerco ali o ambiente, ou eu procuro ativamente, muitas vezes eu procuro ativamente. Trouxe pessoas aqui que eu não conhecia, por exemplo, trouxe a professora de inglês, que ela é a teacher dos famosos. Eu queria entender o porquê que ela construiu aquilo. Cara, foi muito legal, cara. Que legal, cara. Ela tem acho que 1,5 milhão de seguidores, cara. Eu queria entender o que ela faz diferença. O que ela faz diferente. Cara, ó, gente finíssima, cara. Vem aqui, cara, deu uma aula, uma simpatia. Você entende o porquê que a pessoa conquista o que conquista. Chegou naquilo ali, cara? né? Ela tem hoje um time que participa pra ela. Mas, cara, e aí eu que te falo, às vezes eu tô acompanhando Instagram, vou dar uma dica pra vocês. Às vezes eu tô acompanhando Instagram, aparece alguém que fala um negócio muito legal. Aquele corte. Aí eu falo, caramba, cara, quem que é esse cara? Vou achar ele. Aí eu mando mensagem, porra, brother, desculpa o português falado aqui, né? Pô, brother, tem um podcast que topa participar. Cara, cada 2 que eu mando, um topa. Acontece isso, então uns não respondem, mas boa parte das pessoas, porque o podcast caiu nas graças. Sim. As pessoas gostam de participar, né? E o que eu gostei muito da reflexão que você falou é o seguinte, não só você se conecta, como você se conecta profundamente. E aí eu vou posso dar uma dica que eu acho que é fundamental. Essa é Cara, de bronze ainda. Quer ser apresentador, quer ter um podcast de qualidade, aprenda uma coisa, ouvir. Cara, a coisa mais chata quando você está em um podcast é quando o cara que está apresentando, é o que faz exatamente o que você falou aqui. Parece que ele tem uma metralhadora de perguntas. E você não se conectou com a pessoa, às vezes, porque muitas vezes, cara, a gente vai sentar aqui, eu passo horas com você conversando de temas relevantes da sua vida, do que você construiu, onde você quer olhar, só a partir de uma resposta que você me deu. Só que eu tenho que ouvir. Então eu sempre falo para os meninos, eu tô sempre com papel na mão. Por quê? Porque eu nunca interrompo uma resposta de um entrevistado. Raramente. Eu tô aqui anotando, porque eu, como um bom TDAH e um rapaz te compreendo, bem ansioso, se eu não tiver com papel na mão, eu vou querer cortar no meio da resposta. Só que aí, às vezes, você corta uma resposta que podia ser brilhante, cara. Entendeu? Então, às vezes, uma resposta, tem resposta que eu tiro 4, 5 perguntas. Então, para que eu preciso de um roteiro? Eu concordo, eu concordo com ele. Mas o que eu faço com os meus? E é por isso que a gente criou essa network, tá? Dando de bandeja aqui para vocês. Eu sempre falo, cara, meia hora antes do podcast, recebe muito bem seu convidado. Troca uma ideia com ele. Você tendo 2, 3 perguntas, o resto vai vir naturalmente. Desde que você desenvolva uma principal característica. Ouvir. Ouvir com atenção, né? E aí você faz o que você falou. Você faz um exame profundo no entendimento da mente daquela pessoa, para onde ele vai, para onde ele quer. E assim, você entenda que o cara tá dando algo de muito valor para você. Ele tá abrindo expondo a vida dele, profissional, pessoal, né? Então valorize isso. Não use esse tempo de uma forma pragmática, como era na televisão. Você não tem esse tempo de 30 segundos. Você tem 30 segundos para fazer uma análise do cenário mundial, né? Não. É isso. E eu acho que vale também não só para esse ambiente aqui de podcast, mas para o geral da carreira, para outras profissões, outras funções. Claro. A gente teve uma edição, foi muito bacana, que a gente trouxe 2 especialistas, na verdade, em comunicação, e o que elas falaram em comum acordo que era justamente isso, comunicação é sobre o outro, né, de ouvir, Claro. de entender o outro. Isso se aplica aqui nessa mesa, mas também acho que no dia a dia de trabalho de qualquer empresa. Essa é a maior forma de networking, cara. Quando a pessoa, muita gente fala para mim, pô, você é um network profissional, você é um cara que trabalha muito bem as relações, sim. Sabe por quê, cara? Que eu ouço as pessoas. De verdade, eu gosto de falar, mas eu gosto mais de desafiar as pessoas a falarem. Sacou? Qual que é a pegada? Fora a brincadeira, no geral, eu quero saber a fundo o que vocês estão fazendo. Eu gero muito nos negócios a partir de conexões, mas não são coisas que vêm na minha cabeça. Eu ouço o Fabrício, eu ouço o Léo. Eu ouço o Fabrício, eu ouço o Léo de graça. Entendeu? Eu ouço o Fabrício, ouço o Bona. Daqui eu fico pensando, pô, aqui podia dar negócio, hein? Pô, se vou conectar eles com fulano, vamos ver se sai alguma coisa. Então eu já tô aqui. Lembra da gente nessas conexões aí, hein? Mas cara, pode falar. Tô brincando. Eu tento não esquecer de ninguém, cara. Anota aí. Eu tento não esquecer de ninguém, sem sacanagem, porque assim,
muitas vezes, quem sabe ouvir extrair o bom das pessoas, sempre tem negócios e oportunidades. Na hora Não certa você tem vai lembrar. como. É isso. Eu acho que tá plantando, né? Você tá isso aí. plantando. Às vezes eu converso com uma pessoa Isso aí. e falo, cara, não sei o que a gente vai fazer junto, mas algo vamos fazer junto algum dia. É isso. E fica plantado, né? Eu acho que tem muito isso mesmo. Deixa eu só aproveitar também, só para pôr o cara na saia justa aqui. Sim. E Meu você, Deus. porque como que você decidiu produzir conteúdo lá em 2020 primeiro? aí, desse De verdade, disso eu aqui não que a gente lembro, tá não. gravando? Assim, o motivo principal foi porque a gente faz os eventos presenciais, né? Na ocasião da pandemia, a gente teve que suspender tudo quanto é evento. Então, a gente ficou lá. E agora? O que a gente faz para deixar o público ativo? E também a gente tinha compromisso com os patrocinadores, né? De divulgação de marca e tudo. Como eu fico, não sabia quanto tempo ia ficar fora do ar com os eventos presenciais. Aí a gente desenvolveu um jeito lá, vamos fazer no Zoom, na hora do almoço, na hora de noite, não foi? Por aí? Foi isso aí. Que eu me lembro. É, só pra ver se o cara tava com a É, boa Você vê, memória, né? Você vê, né? Todo mundo desesperado por conteúdo, todo mundo desesperado para conexão, nem que fosse falar com alguém na caixinha ali da TV. Você tava precisando disso. E a naquele gente teve momento. um termômetro que a gente fez antes do podcast, até a gente fez evento digital, se eu não me engano, né? Não, foi depois. Depois, então tá errado minha, A gente minha cronologia. a gente começou em maio de 2020 esse projeto. Tá lá, salvo, vale a Quem pena. quiser Para quem quiser ver o passar quanto susto. hoje tá menos ruim, vale a pena, porque quando a gente olha, dá para perceber o que que melhorou, tanto de qualidade, de tudo, mas foi muito nessa linha de produzir, porque na nossa área também, de gestão de risco, sempre foi muito carente de conteúdo. Então, eu vou dar exemplo, eu já falei isso algumas vezes em algumas outras explicações de como nasceu o projeto, mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha quando eu fui fazer o meu TCC, no MBA que eu fiz de gestão de riscos. Fui procurar conteúdo e não achava uma página de algo escrito, vamos dizer assim, para o Brasil. Então você achava ou publicações internacionais ou o que você achava aqui era Muito comercial, propaganda. né? Propaganda. Uma empresa falando do serviço dela de gestão de risco, então você conseguia às vezes extrair uma frase daquilo ali para tentar montar um raciocínio. Então, o próprio fórum nasceu muito disso e o podcast principalmente por conta dessa questão da pandemia, né? Então a gente iniciou em 2020, fez com as ferramentas que tinha, cada um no seu isolamento, e dali foi crescendo, procura, e aí a gente começou de fato a se E o se legal, preocupar um pouco mais e o com legal qualidade, né? que a gente parou por um tempo, né? Por questões do dia a dia, a gente voltou por pedidos de amigos nossos, de pessoas. Isso é Por que vocês não sensacional, né? voltam? Por que vocês pararam? Isso é sensacional. Isso é legal. Isso é Eu ia sensacional. até parabenizar vocês, porque 3 anos produzindo conteúdo que nem vocês fazem não é fácil. Difícil. Eu vejo muito. O termo é voo de galinha. Não sei se conhece. né? O cara começa, não, vou alugar um podcast, vou fazer. Isso aqui deve ter muito aqui. Vou alugar um podcast, vem 2, 3 vezes, ninguém viu, ninguém comentou, ele para. Meu amigo, 3 anos para começar a ter algum tipo de resultado, ou até mais, né? Então, parabéns aí, porque realmente. A gente insiste. Cara- Não, mas eu concordo contigo. E a gente Tem viu muita esse- coisa que surge e Mas, morre no meio do caminho, né? Se você me permite, insiste. Eu li hoje a diferença entre insistir e persistir. Insistir é você fazer a mesma coisa do mesmo jeito e achar que vai ter outro resultado. Isso, então nós Persistir é você persistimos. mudando as coisas. E eu acho que eles vêm mudando, ó. Veio a pandemia, mudaram, agora voltaram pro estúdio, tem o fórum, então eu acho que vocês estão persistindo. Então, acho que Flexibilidade, Isso, dinamismo, né, perfeito. cara? A atualização vê o que dá certo, o que dá errado, e vai aprimorando, né? Eu acho que essa é a característica. E para finalizar, acho que o Marcelo concorda comigo, vocês estão aqui, sabe por quê? Porque vocês gostam. Isso é verdade. O único motivo de estar aqui era assim, eu gosto de estar A aqui. gente quer isso fazer aí. o próximo. E muito por conta do que vocês também já comentaram, que a gente, nessa função, a gente aprende muito, né? Eu acho que é um ganho, não tem nada a ver com financeiro, não tem nada a ver com essa questão, é um ganho pessoal, esse network que cria. Eu sou na mesma linha, não sou empresário, esse multi-empresário não, mas eu também gosto muito disso, sabe? De criar relações, eu também tô aqui, eu vou pensando, ó, putz, isso aqui que o camarada falou, liga com aquele outro ali que eu falei semana passada, então eu vou pôr essas pessoas para conversar e aí vai, né? E o que eu queria ver com vocês, assim, a gente viu um grande boom, né, de podcast, de conteúdo,
Aí tô misturando tudo. O que é conteúdo relevante, aquela porcariada também Live de que música era pra qualquer caramba. música, o cara que não sabe nem cantar, enfim. Então, a gente viu de tudo, O né? cara fazendo live pra ficar tomando uma. Cozinhando. Isso. E não vou falar nomes que são capazes de eu ser processado aqui depois, mas a gente vê de tudo. Mas passado esse voo de galinha, eu acho que ficou o que tinha mais relevância e eu acho que esses canais até se fortaleceram. Mas eu queria, lógico, dentro do que cada um atua, vocês percebem isso, que é um canal que continua crescendo de uma forma constante? Ou ele ficou um negócio mais, ó, realmente para o cara entrar agora não adianta ser esse aventureiro, já tem que partir de um nível pelo menos um pouco mais profissional? Como que vocês enxergam isso no dia a dia? Cara, eu posso começar Pode, aqui? por favor. Assim, como eu enxergo, muito ótima pergunta, inclusive, cara. Eu acho assim, primeiro, não dá mais para fazer como era amador, né? Antigamente o pessoal botava uma câmera, fazia. Cara, hoje não dá mais. Por quê? Quando todo mundo faz daquele jeito, né? Você cria O uma que régua. valoriza ali é o conteúdo, né? Só que a partir do momento que todo mundo usa uma imagem bonita, usa a iluminação adequada, usa o microfone correto, o que acontece? Se você não fizer desse jeito, a galera não te assiste. Acha ruim, acha que você não se. No subconsciente das pessoas, você não se preparou adequadamente, por mais que você tenha um ótimo conteúdo a ser passado. Então, assim, primeiro, tem que fazer hoje um negócio profissional. Segundo, uma leitura que eu fiz recente, até legal, tá com esses números na cabeça. O podcast cresceu no Brasil 80% nos últimos 3 anos. Estou falando de consumo. Uhum. Tá? Nos últimos 2 anos, perdão. 80% o consumo. Ou seja, a televisão, vocês sabem que já vem dos últimos 5 anos, tinha perdido. Esse dado eu vi faz uns 3 meses. Algo em torno de 30%. Para os streams em Né, geral. nos últimos 3 anos. E o podcast subiu o consumo em 80%. Ou seja, tem muito espaço. Tem muito espaço. Agora, são muitos fatores. Um dos principais, persistência, porque se o YouTube não te distribui, você tem que ter uma estratégia para isso. Né? Então, assim, consistência na postagem, qualidade do conteúdo. E aí, eu tenho uma coisa que a gente estava falando aqui antes de entrar. Cara, você tem temas que são muito mais fáceis de ficar na boca do povo, vamos falar assim. E aí, esses temas, você vai fazer não nichado, massificar. Vamos usar um exemplo. Futebol, Que é tua praia, que é inclusive, uma das né? minhas praias. Sim. Cara, a gente começou há 40 dias aqui. Não dá para comparar com o de negócios. Por quê? Todo mundo conhece futebol. Todo mundo quer participar, todo mundo quer palpitar quem é o técnico da seleção, por que, que o técnico, por que, que o Corinthians Que está seja mal. para cornetar, né? Todo mundo é Entendeu? especialista em Todo mundo futebol. é especialista. Fofoca. Fofoca. Então vamos falar de Da vida dos sexualidade, famosos. vamos falar da vida dos famosos. Cara, isso vai gerar. Vamos falar de política. Então você pega ali. Então, assim, você tem uns 4 ou 5 temas que tendem a ter mas uma chance maior de se massificar, digamos assim. Só que muita gente se frustra, aí vai a história do voo de galinha, porque o cara começa um programa, tem lá 100, 200, 500, ele acha muito pouco. Mas, cara, você faz um produto nichado, o que significa? Você vai construir uma tribo, você vai construir uma autoridade para pessoas que você está construindo um conteúdo relevante. Sacou? Então, assim, digamos que vocês cheguem daqui a algum, não sei quanto que é a comunidade de vocês hoje, mas digamos assim, vamos colocar que vocês tenham 10 mil pessoas que a maioria dos programas, essas pessoas sigam vocês. Cara, é muito melhor porque você tem 1 milhão de pessoas Sim. com A o tema gente- de um produto que você não vende, que assim, que você só tá ali fazendo, aí você, com mais todo um. respeito, aí você tá fazendo isso campanha do Tigrinho. Entende qual é que entendi. Entendeu? E a gente Ou, sempre- ou vendendo foto no OnlyFans, com todo respeito, Sim. sacou? Tipo, não é um negócio. Porque assim uma mulher com pouca roupa, uma mulher bonita, vai chamar atenção, óbvio, no Instagram e tal, o cara vai parar. Mas que conteúdo você vai vender daquilo? Que produto você vai conseguir sair? É sempre isso que eu falo. Então, assim, mas vale você ter 1 ou 2 mil pessoas te seguindo de uma forma assídua e entendendo que você é relevante, engajada, que vocês fazem um trabalho de gestão de risco. Quem assiste vocês está interessado naquele tema. Vocês vão ser o primeiro nome que as pessoas vão procurar quando tiverem a necessidade de fazer algo no setor.
Entendeu? Então é diferente de algo criado exatamente para massificar, porque aí realmente esse cara não como que eu vou te falar? Do ponto de vista empresarial, isso tem muito pouco valor. Óbvio, vai ter talvez uma publicidade, Sim, é alguma coisa, mas outra pegada. vender o seu serviço de Algo verdade técnico aí não é essa não é esse o pegada. foco. Então, assim, o foco não deveria ser número Uhum. em primeiro lugar. O foco deveria ser o quê? Entrega um produto de qualidade, com uma frequência, trabalha bem os cortes, vai criando conteúdo. O YouTube vai entender que você é uma pessoa séria, que cria um conteúdo de qualidade, que é engajado em fazer um trabalho correto e naturalmente ele vai aumentar a sua distribuição. Por que o YouTube não distribui todo mundo igual? Até por esse motivo que você falou. Tem muita gente que é voo de galinha, o cara fica lá 2, 3 meses aí cansa. Uhum. Entendeu? Ou não. Então, assim, você tem que ter uma certa constância, frequência, escolher bem seus convidados, né? Fazer um produto de qualidade. Então, esse é o meu ponto de vista. Então, se é um produto, pergunta inicial, é um produto em potencial, o mercado mostra, está crescendo. 80% de consumo em 2 anos. É muita coisa, gente. Antes de jogar pro Bono aqui, só levantar uns números que eu pesquisei aqui. Primeiro que eu descobri que existe uma associação de podcasts, né? Pô, isso eu não sabia, hein? Tá aqui, ó. Como é que é o nome dela aqui? ABPod. A Vou B-Pod. pesquisar depois aí, eu vou fazer ABPod. contato. Também não ABPod, hein? conhecia. E tem um número deles que no Brasil, isso no ano passado, tinham 34 mil podcasts listados. A gente sabe que tem um monte aqui, esses voos aí que tem um episódio, Sim. mas é um número muito expressivo. 34 mil podcasts entre áudio e vídeo. E de audiência recorrente, aquele cara que assiste pelo menos uma vez por semana, 40 milhões de pessoas Olha só. consomem semanalmente no mínimo podcast. Então, assim, é muito algo bom, cara. bem expressivo. Uhum. Eu acho que Isso é deve ter grande. mais gente que ouve podcast do que rádio já hoje em dia. Eu ouço 2 ainda. Essa era a minha colocação, assim, quando você perguntou se isso tem duração longa, né? O rádio tem 100 anos no Brasil. E eu escuto, não vai morrer. eu escuto há 40 anos que vai morrer. Não vai. Eu escuto há 40 Eu anos ouço, isso que vai morrer. O rádio foi nichando. Então hoje você tem a Band News FM, que é só notícia. Você tem a Alfa FM, que é só música. Você percebe que o rádio foi nichando algumas coisas? Acho que o podcast é isso. Acho que a sua resposta foi perfeita no que você colocou, de manter, de conduzir. Eu colocaria só isso. Dá a tua cara no podcast. O seu jeito de fazer, né? Eu gostava muito do Jô Soares aqui. Todo mundo acha que era fã do Jô Soares. Também. E sabe o que o Jô Soares que era mágico nele? Ele não tinha roteiro. Ele ia entrevistar o presidente da República. De repente ele falava assim, não, eu gosto de basquete. Ah, você gosta de basquete? Fale mais sobre o basquete. ficava ali Ele 10 mudava minutos. totalmente a conversa para basquete. Você percebeu isso? Essa era a magia do Jô Soares. Porque então ele punha o jeito dele de fazer. Eu acho que, de novo, acho que quem tá começando, mais uma dica. Coloque o seu jeito. Porque senão não vai durar também. Se você vier aqui mecânico, do jeito que você não é, vai ser voo de galinha. Tentar ruim imitar pra alguém, você. né, cara? Tentar imitar alguém, não faça isso. Cada um tem seu jeito de falar, seu tom de voz. É isso. E eu gosto da sacada que você colocou a questão da pílula. A gente até usa muito esse termo aqui para treinamentos, para instrução das pessoas. E você estava comentando que foi numa linha ali de liderança, de carreira. Eu acho que isso também é uma demanda que você sente do próprio público ali. Vai no chat, eu vejo que o pessoal pergunta bastante e engaja quando fala desse tema, né? Tudo que você. Hoje, carreira é uma dificuldade, uma dor que todo mundo tem, assim. Independente da carreira. Ou não tá feliz no trabalho, Uhum. ou não sabe qual que é o próximo passo. Então, tudo que você fala de carreira hoje, o Marcelo falou muito bem de futebol, de fofoca. No meu caso, é carreira. Se você fala de carreira, todo mundo procura isso. E dá pílulas, porque não adianta ler um livro. Então, por exemplo, ler um livro gigantesco sobre um monte de coisa. O que você grava? Nada. Então, a ideia do pílula é justamente isso. Cara, vou falar com a pessoa durante 1 hora e vou soltar algumas ideias que vai ajudar ela a levantar. Por exemplo, na semana passada eu trouxe um cara que ele soltou a seguinte frase. Ele falou assim, ó, a gente acha que os empregos perfeitos a gente encontra. A gente cria eles. Boa. Então você cai e fala, calma, para tudo, cara. Ah, Deixa eu anotar o que você falou aqui, cara. Então, emprego perfeito a gente cria, não encontra, já muda a visão de um monte de gente. aham. Então, acho que é isso que a gente fala do Pílulas, de trazer esses pequenos doses de conhecimento para fazer mudanças significativas, entendeu? Brincadeiras à parte, o que você falou, eu achei sensacional. Quando eu comecei brincando aqui, eu falei, cara, eu era um jornalista ruim, então eu queria meu espaço. A história de criar o podcast, o estúdio, foi exatamente porque eu criar falei, algo cara, diferente. eu sou muito desiludido com o jornalismo do Brasil, como é feito, estudei, então já falei para os meninos aqui, muito enviesado, tal, aquela coisa. Eu falei, cara, eu quero uma coisa minha, que eu não tenha chefe, que eu faça exatamente como eu quero fazer. Vou trazer meus amigos, vou trazer
E aí eu montei. E quando eu montei o estúdio, comecei a trazer gente, eu comecei a ver o quê, cara? Isso é muito interessante. Muita gente precisava de um espaço que tivesse a forma, assim, tivesse um custo razoável, que ele tivesse condição de contratar uma estrutura, mas muitas histórias. Sabe o que a gente faz? Muitas vezes eu fico cortando o podcast. A gente fica cortando os podcasts aqui, por quê? Porque eles têm histórias bacanas. Então a gente está sempre aprendendo. Então a gente está consumindo podcast aqui, aqui o Davi, né? Da oração, o Sandro. A gente corta bastante os podcasts e a gente fica ouvindo, né? Então a gente ouve, além de Vai de aprender, produzir, né? Os highlights ali. lógico, tem muita coisa que a gente aprende. Então, assim, e aí foi uma forma que eu encontrei de que pessoas como a gente. Olha que reunião bacana. Sim. Quando é que a gente ia se encontrar? Pra falar assim Misturar, livremente. né? Tá Pô, bom. Misturar não, tudo então isso, você né? imagina aqui. Aí eu falei assim, cara, não faz sentido eu ter esse estúdio aqui. Quando algumas pessoas amigos começaram a pedir, eu falei, cara, eu vou abrir isso aqui, vou colocar um preço que seja razoável para muita gente poder locar e me gerar conexões e eu aprender com essa galera e tá sempre ali. E, cara, foi uma coisa que assim, cara, eu tenho outros negócios, mas eu não tenho como negar. Isso é minha paixão atual, é minha A princesinha dos meus hobbies é isso, entendeu? Não adianta, eu adoro isso aqui, cara. Então, assim, a ideia agora é crescer, expandir, fazer próximos, novas salas. Então, assim, é o grande objetivo, porque isso gera exatamente o que eu gosto. Possibilidade de ter pessoas. E a história da sala networking, sem me alongar muito, é o quê? Como eu gosto de receber as pessoas na minha casa. Aí eu falei, cara, eu preciso. Só botar uma Eu churrasqueira ali preciso- logo logo. Só faltou a churrasqueira. Assim, é a expansão do meu lar. Tipo, receber bem, queria que a galera tivesse uma cadeira confortável. Os sofás aqui foram pensados muito por isso. Lá na sala de podcast, eu falei, pô, vamos colocar um jazzinho, um somzinho ali que ajude também no quebra-gelo. no quebra-gelo. Vamos colocar água, chá, café à vontade para a galera não ter. A gente criou um ambiente para que a gente tenha a possibilidade ali de a galera realmente quebrar o gelo. Você usou a palavra correta, né? Muito legal, e ficou muito, muito bacana. Para quem não conhece, depois vale a pena conhecer a estrutura aqui deles. Legal. Fabrício, a gente precisa fazer aquele intervalinho aí, aqueles Vamos recados, deixar nota os 10 convidados aí. tomar uma aguinha aí pra gente ir pros nossos recados de praxe aqui. Lembrando mais uma vez que essa é uma edição especial dos 8 anos de aniversário de 8 anos do Fórum GR. Tô até invertendo a ordem aqui já. O papo tá tão bom que tô invertendo a ordem das frases. E hoje a gente tá falando aqui que é o dia do podcast também, por isso essa pauta que é muito legal. Mas a gente tem o nosso praxe aqui dos recados. Primeiro você que está nos assistindo aí, dá um like aí, segue a gente se não está seguindo. Além do YouTube, onde provavelmente você está assistindo isso, a gente está nas principais plataformas tocadoras aí, Spotify, Deezer, todos que você imaginar. Se não tiver lá, me manda um inbox aí que a gente publica lá também. E lembrar, né, que quem puder e quiser fazer esse conteúdo chegar a mais gente, faz ali o que a gente sempre pede, o triplo C, né? Isso. Comenta, curte e compartilha, porque eu acho que muito bem colocado pelos convidados aqui. Às vezes é um insight, uma frase, uma questão que a pessoa vai ouvir, às vezes não tem nada a ver com o nosso mercado, mas vai ser justamente o que ela estava precisando para resolver uma dorzinha que ela está sentindo lá no seu dia a dia, né? E vamos fazer o nosso sorteio também hoje? Poxa, vai esgotar a cota de brinde esse mês, hein? Esse mês eu vou ferrar você. Eu sou o coração bondoso da Depois história, eu tenho que entendeu? entregar um monte de brinde O pelo Brasil Fabrício afora. é o cara que faz Quem que vai hoje? a piscina de 100 metros com Sorrisal. sem efervescer, sabe? Isso. Posso fazer um comentário aqui rapidinho? Claro, Cara, pode. que qualidade. Aí ó, gente, olha que bacana. Ó. Quando você entende que um podcast ele é feito não para uma semana, foi para durar. Olha os copos que os meninos produzem. Não tô ganhando nada com copo, tá? Não sei nem quem produziu. Aliás, vou querer para mim. Não, cara. esse já Vamos deu. saber. Aí já bacana. faz assim, ó, fica o link. Tô brincando. Ó, A gente também não caderninho. fez pra Ó que vender, bacana. não. Olha o caderninho, que bacana. Entende? Cara, esse é o tipo de carinho, esse é o tipo de coisa que você entende quem veio para ficar, quem veio, que confia no produto que tem. Muita gente não confia no produto. Esse é um problema também. Você cria uma linha, mas você não tem um produto específico para entregar. Vocês acreditam, vocês sabem o que vão vender e vocês têm uma linha direta. Isso vai longe, cara. Entendeu? Essa é a grande sacada também, não? A gente Muito pode bom. não atingir, mas a gente tenta fazer o melhor, né? Isso. Faz com carinho e com atenção aos detalhes. Aí, olha a camiseta do Léo aí, ó. Essa aqui Paulo. também, inclusive, ó, tô estreando hoje. É a edição comemorativa aos Vamos 8 sortear uma anos. dessa aí. Pode ser. Nem tente, já mandar Pode fazer. ser. A gente faz personalizado, Isso, então já o tamanho. Isso aí.
Então tá bom, mas eu vou pôr no ingresso também, porque Tá, senão o põe pessoal me ingresso. cobra depois. Então, ó, para quem tá assistindo até aqui, já conhece, e para quem não conhece, eu vou dar o caminho das pedras aqui. Então, para quem comentar no LinkedIn Ou ou no Instagram, Isso. certo? Vai ter a foto dos Deste convidados. episódio, depois vai estar também com a marcação do canal de cada um aqui dos nossos convidados. Qual vai ser a regra para participar? Então, ter comentado, estar seguindo. Bona, quer falar, por gentileza, qual que é o seu arroba principal para o pessoal te achar nas redes? Procura Pílulas de Conhecimento no Spotify ou no próprio YouTube que você vai encontrar. Tá bom. Mas eu acho que é bom pôr do LinkedIn pra galera também te marcar lá. O LinkedIn é Bonarotti. Bonarotti. Tá bom. Depois a Bonarotti, gente que deixa depois deixa. nos créditos aqui também. Deixa. E o Marcelão, como é que o pessoal LinkedIn acha? meu é Marcelo Santoro mesmo. E eu acho que o melhor aí do Instagram, tem o Marcelo Santoro Oficial, que é o meu, mas o Otimis Studios, né? Que eu acho que é onde a Tá gente bom. grava aqui. Sim, É é bacana. legal o pessoal conhecer depois. E quem não tá seguindo, passe a seguir também aqui os nossos convidados. Então, o primeiro sorteado leva um ingresso para o Ingressinho. nosso Vai ser o próximo terceiro, nem evento. perdi a conta já. Você já deu tanto ingresso que eu não tem também mais a conta. depois a gente faz a contabilidade, mas então o primeiro sorteado leva o ingresso, o segundo sorteado leva então a camisa personalizada aqui do Fórum de GR, comemoração 8 anos. Muito bom. Beleza? Tá louco. Até eu vou participar lá pra concorrer. Também Ô, vou. Léo, posso aproveitar? Você falou muito dos Claro. comentários. Eu adorei os 3 Cs que eu aprendi com vocês, tá? O ó. curte, comente, compartilhe. E eu vou olhar para quê? O comentar. Não faz aquela coisa assim, adorei, gostei. Que já tá Critica. automático lá, Cara, né? eu acho que assim, por 2 motivos. Comenta, escreve o que você gostou, porque isso vai na sua cabeça reforçar. Gostei muito sobre esse tema que vocês falaram. Isso vai te ajudar a lembrar muito sobre esse podcast, você que está fazendo o comentário. E outra coisa, ajuda vocês a impulsionar ainda mais. Ou complementa, né? Todos Faltou nós, vocês né? falarem disso aqui. É isso. Todos porque nós. E particularmente, eu acho que também é o caso de todos vocês, não é aquele tipo de canal que o comentário fica abandonado, né? Não. A gente tem, inclusive, o compromisso de crítica negativa, inclusive, tá lá. Para quem quiser avaliar, Claro. vai ter uma negativa, tem outras tantas positivas, mas a gente vai aprendendo com isso e vai ajustando, né? Vai. Algo que não saiu bacana, pô, o cara passou uma informação aqui, o Fabrício aí trouxe a estatística da associação e não era exatamente aquilo. Às vezes a gente pode incorrer numa questão dessa, né? É. Mas aí depois esse comentário nos ajuda a fazer uma ressalva, melhorar para o próximo, trazer temas que às vezes a gente não conseguiu capturar, que é uma necessidade do público, né? Não, eu falo isso também porque o pessoal me procura e fala assim, como é que eu começo a ter minha marca pessoal na internet, na rede social? Eu falo assim, começa comentando as coisas das pessoas. Porque a gente acha que ter marca pessoal é a gente publicar, a gente fazer vídeo. Já saí no palco já. Não, cara, começa comentando. Eu já conheci muita gente pelo meu comentário. Eu vi um vídeo, eu comentei, não foi um gostei. Aham. Comentei por Comentário isso, positivo, isso. A pessoa respondeu, Bona, adorei seu comentário. Networking. Na E hora. dali você Vamos conversar então. Isso aí. É isso. Então acho que aproveitar para ajudar vocês, ser sorteado e ainda ter a tua marca pessoal aí na Serviço. rede social. Forçada. É isso aí, muito bacana. Cara, você foi um negócio que eu achei sensacional, né, cara? Que vocês deixam os comentários negativos. E aí, uma coisa que eu te falar, cara, o hater faz um bem pro teu Nossa. canal. Você não faz ideia. Assim, eu lembro primeiro, aí depois eu quero ouvir isso de vocês, cara. A primeira vez que eu sofri um comentário negativo, pô, eu fiz um Ficou cara, chateadaço. juro, mas muito, cara. Cara, quase nem dormi, juro É. pra vocês. cara, Mas de isso verdade. acontece com todo mundo. Eu vou te contar o que aconteceu, cara. Eu fiz um baita trabalho naquele dia. Eu estudei pra caramba um determinado tema. Eu não lembro nem o que que era, pra ser sincero, mas Esqueceu estudei tanto muito. tempo, tanta E raiva. fiz um post, cara, que ficou assim, na minha hora, brilhante o conteúdo. Aham. Cara, sei lá, 300 pessoas deram like. Aí um cara colocou assim. E aí surge mais um coach, tipo, no tom. Mas, cara, mas ele fez num tom tão assim. E aí ele falou assim: Pejorativo, "Pô, eu já não aguento mais esses caras. Todo dia nasce um coach no Brasil. Cara, ele começa. Cara, eu fiquei com vontade de apagar. Primeiro eu fiquei com vontade de apagar, depois eu vontade de Xingar xingar ele. Depois eu ouvi, segurei, aí eu vi os Virou. meninos aqui. Falei, poxa, tanto trabalho pro cara falar um negócio dele. Nem de coach eu gosto, pensei comigo, né? Ali, acho que a gente tem que. Eu comento muito isso com o pessoal. A gente tem, né? O
o Fórum de GR nasceu em grupos É um de fórum, WhatsApp, de verdade, e até né? hoje, né? O nosso canal mais direto com o público é através dos grupos. E assim, hoje você ainda tem uma possibilidade de moderar algo, mas a gente começou numa fase do WhatsApp que no máximo eu poderia retirar a pessoa do grupo, mas eu não conseguia apagar, por exemplo, uma ofensa que ela fez, Triste. qualquer coisa, seja Duro isso, uma hein, cara? pessoa física, uma empresa. E aconteceu na história da nossa comunidade ali, a gente teve alguns casos de para um lado e para o outro, coisas pessoais, Eu um imagino. atacando a empresa de forma velada ou não, mas aqueles recados que é só a pessoa Sim, ligar os pontos, né? Claro. Então, mas é essa a questão, a gente vai aprendendo, né? Ó, daquilo que a pessoa comentou, tem algo que eu consigo aproveitar? Se não tem, de verdade eu ignoro e sigo minha vida. E Se tem geralmente tem algo pelo menos um planinho de ação que dá pra tirar que dá dali, para né? aproveitar, pô, o cara, exemplo, dia desses a gente tem várias iniciativas diferentes. Então, o podcast tem um propósito, o evento do fórum tem outro, o pré-carga, que é um evento que nós compramos a marca há 2 anos e pouco atrás, ele já tem uma história própria, então a gente decidiu manter. E tem outros eventos que a gente faz, cada um com sua característica. E muitas vezes o comentário está ligado à pessoa não se preocupar em avaliar o que era aquele evento. Então, faz um Só falou de comentário. roubo de carga. O evento é de roubo Só de falou carga. de roubo, entendeu? Beleza, se eu falasse de microempreendedor, para quem tá ali, o cara fala: Meu, você tá maluco? Você montou um evento para falar de roubo de carga e vai falar aqui de outro assunto. Então, tem muito essa questão também. Eu acho que o pessoal, até os haters, às vezes, deveriam. Bom, quer criticar, pô, faz parte. Isso que o Bona Mas falou, pelo mas menos faz um apanhado, entende melhor, né? Antes de sair jogando no ventilador, Jogando né? pedra, né? É duro. Mas, enfim. Mas eles fazem bem pro teu canal. Fazem. é o problema bom das redes sociais no geral. E até assim, acho que a gente pode puxar um pouquinho para esse lado. Você, principalmente, Bona, você acha que sim, o digital é o futuro para os diálogos profissionais? Um amigo aqui já falou que pulou do jornalismo porque ele não enxergava naquilo ali para ele, né, vantagem, preferiu vir para o digital. Você acha que para as outras profissões, dentro das conversas que você tem no podcast ali, o digital veio para ficar para a carreira, para quem quer se destacar, se desenvolver? Rapaz, o que eu mais escuto hoje no meu dia a dia é quando é que vai sair do híbrido pro presencial, ou do presencial pro remoto, porque hoje na tecnologia ainda a gente é muito ainda no remoto. Então muita gente trabalha de remoto. Não quer, pessoal. Não Você quer, acha? não quer. Hoje você pega um jovem, e aconteceu isso essa semana comigo. Aham. Eu peguei um estagiário de 15, 16 anos. Ele falou assim: não, mas eu tenho que ser remoto. Eu falei: não, mas você tem que vir aqui para aprender, cara. Você tem que vir na empresa, ver as pessoas, entender Pegar o a ambiente, cultura. pegar a cultura. Não, cara, eu só vou no remoto. Eu tentei porque eu falei assim: alguém precisa mostrar para esse garoto, cara, que ele tá um caminho diferente que ele tá seguindo. Então, acho que as profissões hoje, aquelas que podem ser remoto, ainda continuam muito no digital, no remoto. A sua pergunta vem com relação muito mais, eu acho, a criar a marca das pessoas, né? Como é que eu crio a minha marca pessoal no Se digital? desenvolve. Como é que você desenvolve? Hoje eu vi um estudo, cara, que já passou a quantidade de cursos EAD do que cursos presenciais no Brasil, já. Já está com 60% EAD, 40% presencial. Isso é uma tendência. Eu mesmo dificilmente vou fazer um curso só presencial. Vou muito ali no Marcelo. Eu faço um híbrido. Por que o híbrido? Eu vou estudar o conteúdo na minha casa, mas eu vou lá para conversar com os professores, para tomar café com a galera. isso aí. Não é isso? É isso. Então, assim, eu acho que o híbrido. Eu falo isso na minha empresa. A gente vai uma vez por semana na empresa, que é que a gente. Naquele dia, vamos conversar, vamos tomar café, vamos se entender como é que tá o dia a dia. Concentra essas agendas naquele dia, né? Exatamente, exatamente. Então, Fabrício, acho assim, a pessoa pode aprender no digital? Com certeza. Acho que tem muito curso ali, tem muita coisa. Ele pode ensinar no digital? O que tem mais aqui é curso para fazer. E, por né? exemplo, assim, eu vejo muito, a gente mesmo que fala, traz bastante convidados. Você acha que é um problema, por exemplo, a pessoa absorver muito conteúdo não formal, não universitário, não desenvolvido por uma faculdade? Sei lá, ele estuda só podcast, ele estuda só mídia social e não vai para faculdade. Você acha que isso hoje é um problema? Não?
Isso não se A minha, percebe a minha sugestão para essa pessoa que vai estudar alguma coisa no digital é trace um caminho. ainda. Uhum. Então, eu vou estudar isso. Então, traçar um caminho, porque é fácil você se perder com todo o conteúdo. Então, tendo Fato. que é isso que faz a faculdade. Uhum. Ela pega um monte de Ah. tema. Uma curadoria. É isso. É. Eu pego um monte de tema, boto numa ordem cronológica para você estudar e é assim que você faz. Você consegue fazer isso próprio em casa. Então, eu acho que essa é a grande dica que eu dou. Desculpa só, mas vale acrescentar também É. nessa curadoria se preocupar um pouco ou muito com o gerador do conteúdo. Ah, isso é verdade. Porque, por Tem que eu tô fontes e dizendo fontes, isso? né? Hoje, eu vou falar da inteligência artificial. Eu acho que quem não usa tá perdendo tempo, tá perdendo algumas possibilidades. Só que tem muita coisa que eu percebo que a pessoa não se dá ao trabalho de revisar, de complementar, de colocar, igual você falou, a personalidade dela naquele conteúdo. Simplesmente gera numa inteligência artificial, ó, quero que você me fale sobre gestão de riscos. A inteligência vai buscar artigos e etc. A gente vai até Mas- falando disso, né? Você tem o material pronto, mas você não tem a Mas bagagem. você acrescentaria isso aí como uma dica também de se preocupar, só ver o próprio, vamos dizer assim, o professor ou quem está apresentando também o conteúdo, fazer as validações? Você conhece a pessoa? Ela tem base para falar o que ela tá falando? Uhum. Exemplo, vocês. Quanto tempo vocês trabalham com gestão de ricos, vocês dois? Já Gestão de- tem um Beira tempo. do Fala aí. 20, cada um. Eu já tô 20. indo para 25 e Ah. o Fabrício é um pouco mais jovem aí. Pois é. O Marcelo tava no bastidor e falando que tem 13 anos de futebol, não é isso? quase 14, 14 anos, cara, o cara, então assim, Alguma coisa ele sabe. não, sabe. Então assim, essa é uma forma de validar. Certo. Sem dúvida. Acabou. Então já é fácil validar. Tem muito, voltando nos coaches, que é sempre um polêmico, né? Tem muito cara que faz curso de como abrir uma empresa que não tem empresa. E nunca abriu empresa. Pois é. Isso aí. Então eu acho que sim, tem como validar. Eu acho que você tem que pegar um pouco o histórico das pessoas. Cada um tem um jeito diferente de colocar, de se portar. Eu gosto de pessoas. Tem pessoas que gostam de pessoas mais polêmicas. Tem pessoas que gostam de pessoas mais tradicionais. Então escolhe qual que o caminho que você quer seguir. Tá? Mas eu acho que tem sim. A IA é a minha área. Tá revolucionando o aprendizado. Não adianta fechar o olho e falar assim, que não vai acontecer. Ela vai acontecer. Aliás, Aconteceu. já está acontecendo. Uhum. Já está acontecendo. Só para vocês saberem, eu peguei todas as minhas conversas dos podcasts, de 30 podcasts, e botei no IA. E lá tem uma opção assim, conversem. A IA Nossa. cria duas pessoas conversando, uma mulher e um homem, sobre os temas do meu podcast, conversando. E aquele tema sobre marca pessoal, o que você acha? Eu acho isso, isso, isso. Então assim, cara, se bobear hoje, olha só onde a gente está chegando. Mas eu falo que a IA, Leandro, desculpa. Leonardo, desculpa. O Léo Leonardo, também é. não tem problema. A IA, ela é um acelerador para as coisas. Então, use a IA, consulte a IA, mas a decisão do que você vai falar, do que vai fazer, é sua. Acho que essa é a grande diferença. E tomar cuidado com esses conteúdos genéricos. Acho que tem que ser mais detalhado. Perfeitamente. Né? Muito bom isso que você colocou, cara. Que assim, dois pontos que eu achei muito interessante que ele falou. Primeiro, o seguinte: a gente tá vendo o crescimento de um novo mercado, que são os cursos rápidos. Por exemplo, olha o G4. Os caras faturaram no passado 300 milhões de reais. Aliás, vão faturar esse ano 300 milhões de reais, faturaram 200 milhões. É uma empresa de 5 anos. Tá. Estão faturando, esse ano vão faturar 300 milhões de reais. O que acontece? Hoje, o pessoal não tem mais a paciência de fazer um MBA de 2 anos. Só que ele vai lá, ele fica lá, sei lá, 10 horas, 3 dias, 30 horas de curso. Só que aí ele vai ter relacionamento, ele vai ter profissionais de alto nível que estão executando o negócio. Flávio Augusto montou um agora, muito voltado para venda, é sensacional também. Aí você tem networking, você tem gente que fez, que eu acho que isso é o verdadeiro Cara, especialista, né? para mim hoje, assim, qual que é a nota de corte para saber se eu vou num curso ou não? Quem tá lá? Quem tá lá? Quem tá lá. Eu também Assim, faço esse o cara filtro. fez. O cara vai dar aula de empreendedorismo. O que ele construiu? Se for só teórico. teórico, para mim não serve. Então, Uhum. aí tem um lado que o problema é que o professor tá perdendo um pouco de bagagem. Mas os grandes Nesse MBAs problema. estão nesse nível já, isso, né? Exato. E aí você já tá
tá criando esse cenário. Uma outra coisa, o que eu acho que a faculdade, pelo menos uma, você tem que fazer, cara. Eu fiz 3, vou te falar o porquê. Cara, além do ensino, o que você aprende na faculdade? Como lidar com outros profissionais. Porque até o colegial, cara, Tá todo mundo na mesma vibe isso. ali, né? Quando entra na faculdade, você só tá falando de mercado, velho. É todo mundo isso. Então, assim, emprego ali. como você vai. Exato. Como é que você vai lidar com essas pessoas? Né? Como é que você vai fazer gestão? Você tem que entregar trabalho em grupo. Como é que você vai liderar? Como é que você vai entregar a sua trabalhar, parte? estudar. Como é que você vai entregar a sua parte? Então, assim, aí a gente fala de resiliência, aí a gente fala de liderança. Então, Fala eu de acho concorrência, inclusive, né? Porque lógico. vamos supor, tô fazendo um curso de direito. Dali, provavelmente, alguns vão concorrer por vagas natural. específicas, né? Natural. Então, assim, eu acho que a faculdade, pelo menos uma, é uma experiência muito válida ainda. E eu não gosto de. Assim, já fiz uma faculdade digital também, mas assim, eu acho que pelo menos uma você tem que fazer presencial. Você tem que viver essa parada, cara. Esse negócio, ele é. Cara, Necessário. ele é necessário, digamos, faz parte da sua formação, né? Até de caráter, de tudo, acho que assim, de convivência. Não tá ali mais em geral, assim, no teu pai, sua mãe, ele você já tá indo para um outro cenário, já. né, cara? Você já tá indo para um outro cenário. Então, assim, eu acho que é fundamental. Mas eu entendo que hoje eu não faria um MBA mais. Fiz 2, tá? Eu fiz 3 faculdades e meia, uma eu não terminei, não consegui. Mas, cara, o que eu penso, hoje eu não faria mais um curso de 2 anos, 1 ano e meio, mas assim, eu tô sempre, 2 vezes por ano pelo menos, eu vou em cursos de 3 dias, Uma 4 imersão. dias, imersões pesadas, entendeu? Eu vou muito em evento de tecnologia, Rodada de negócios, né? essas coisas, eu vou muito. Então esse é um papo, uma coisa muito importante que você citou, eu achei importante a gente completar. E na área de tecnologia, cara, de inteligência artificial, ele colocou uma coisa que eu acho fantástico. Cara, a resposta, o grande desafio não é usar, é aprender a usar. As respostas de inteligência artificial são extremamente genéricas, cara. Então, assim, se você não souber fazer com que ela se aprofunde, ela vai ser rasa e você nunca vai sair daquela primeira camada. Para você se aprofundar, você tem que conversar Tem que com ter conteúdo. É isso aqui, é o bate-papo. Ele conversou, ele respondeu. Cara, agora, você ganha muito tempo quando você estuda usando inteligência artificial. Eu falo sempre isso para os meninos. Tudo que eu quero aprender hoje eu uso muito. Mas a primeira coisa que eu mergulhei, como é que eu uso a inteligência artificial Isso aí. correta? E você tem Ela que vai estar te dar uma sempre... boa resposta se você entrar com uma Se boa você entrar com pergunta, uma né? boa pergunta, e não é uma, cara. Você tem que Detalhar, né? eu uso muito a estratégia de eu ir a cada trecho e falar assim, cara, não quero que você me responda, vamos passo a passo. Não quero que você me responda de forma total. Vamos construir. Então, eu vou escrever um parágrafo sobre uma determinada coisa. Cara, até ali tá perfeito. Aí eu falo, vamos para a próxima etapa. Sei lá, estou desenvolvendo um plano de negócio. Estou fazendo um plano de vendas. Vamos montar que nem aqui com o estúdio, a gente foi montar, vamos usar um exemplo aqui. A gente foi montar o estúdio, a gente foi falar da área de vendas do estúdio. Como é que a gente vai começar o processo comercial? Eu criei tudo com inteligência artificial. Etapa por etapa. Até eu sentir que aquilo estava perfeito, eu não ia para outra etapa. Entendeu? Por quê? Porque aí eu ia perfeito na Mas minha ela visão. só transcreveu, quem criou foi você. Exato. Você Ela foi foi. fazendo Aí eu falo as assim, adaptações. traz números de mercado, faz isso. Ele me ganhou muito tempo. Né? Mas a gente pensou de uma forma coletiva ali, né? Então funciona. Agora, se você joga lá tal coisa e só copia e cola, cara, aquilo vai tá uma porcaria, muito vazio, muito genérico. Errado? Essa é mais área que a minha, né, Golan? Mas eu acho que é como eu enxergo, cara. Tem uma nova profissão que chama engenheiro de prompt. Pronto. Quer falar sobre isso? É a pessoa que está estudando como é que você consegue perguntar para a IA a melhor maneira para ela trazer a melhor resposta. Então, se na nosso colegial, eu, que sou mais velho aqui, né, que a gente costumava responder, qual a capital do não sei do que, quando você quer, a gente só respondia. Hoje, eu acho que o ensino das crianças tem que ser como é que você vai perguntar. É isso que é importante. Então, tem profissões aparecendo. Escuto isso o dia inteiro. A IA vai acabar com profissões? Já está acabando. Assim como a Revolução Industrial acabou, assim como a Revolução Agrícola acabou. A gente vai se adaptando. É isso que é importante. E eu estava até lendo também sobre isso. E tem uma frase que agora eu não vou lembrar o nome, mas de um CEO aí de uma grande... Se não me engano, é o CEO da NVIDIA, alguma coisa assim. E ele falou isso, falou, ao invés de você estar preocupado se a IA vai roubar o teu emprego,
se preocupe com outro profissional que conhece IA, porque esse cara vai roubar teu emprego. Antes de ter só o robô trabalhando, você vai perder o emprego para Claro. esse outro camarada que está se atualizando, né? E a IA, até então, estava muito distante, ela está chegando cada vez mais próximo. Vou dar um exemplo para vocês que eu vi essa semana que eu achei incrível. Tinha uma moça que estava na Itália, ela precisava lavar roupa, e ela chegou num lugar que lavava roupa. Ela olhou aquela máquina, ela não sabia o que fazer com a máquina. O que ela fez? Ela tirou uma foto e falou assim, ChatGPT, como é que eu lavo roupa aqui? Aí ele respondeu, tira uma foto das roupas para mim ver, da etiqueta. Aham. Aí ela tirou. Aí ela falou assim, ó, a máquina funciona assim, assim, assim. Só que eu te indico não colocar essa roupa, porque Separe esse as aqui vai... Cara, ele deu a instrução inteira. E ela fez papel de mãe. Mas eu Olha, acho que o bacana dessa história pra mim, o quanto ela tá aproximando do dia a dia nosso. Sim. É isso que vai Mais ser acessível, né? mais acessível, mais dia a dia, entendeu? Porque é o que ele falou, eu faço muito isso também, Marcelo. Plano estratégico, me dá ideias, isso tá muito no corporativo ainda. Tá chegando no dia a dia das pessoas. E quando chegar no dia a dia, que vai ser a grande revolução. Tá para outro nível. Vai para outro A gente nível. veio falando no caminho, curiosamente veio falando disso, né? Que a gente pode montar um PowerPoint ali, um slide, com a inteligência artificial e tudo mais, vai montar um slide belíssimo. Mas se tiver numa classe, ali numa sala, num bate-papo como esse, que o pessoal vai te questionar. Você tem que ter também conteúdo dentro Claro. da tua Não vai dar inteligência pra, natural. não vai dar pra ficar pra perguntando sustentar pro meia chat hora. ali, né? Você vai ter que sustentar meia hora de conversa ali. Então, assim, a E bagagem não tá na IA. até aproveitando isso, a gente estava falando ainda nesse mesmo papo que ele citou, justamente sobre isso. A gente faz alguns treinamentos também, né? Já fizemos aí ao longo da trajetória. E uma coisa que era interessante, um desses treinamentos fizemos eu, Fabrício e um outro colega de mercado. E por necessidade de agenda, nós montamos lá uma grade onde eu tinha os meus módulos, ele tinha os dele e o outro colega complementava para não pesar para ninguém. Só que 3 gestores de risco. Então um dia um tá lascado, no outro dia eram 2 que estavam lascados. No final da história, o material que eu preparei, ele teve que apresentar e o outro teve que apresentar. E E vice-versa. E a gente estava comentando justamente sobre isso. Se fosse um desse camarada que montou só porque ele se preparou, enfim, Tinha acabado não por- conseguiria fazer isso. Por quê? A gente estava fazendo um treinamento técnico para pessoas que conhecem do tema, então não dava para ser algo, né, aquele raso. Claro. Então, enfim, a gente estava comentando justamente nessa linha da importância de você não parar só naquela camada inicial, mas você ter esse conteúdo para complementar, né? Vocês têm uma coisa que o Marcelo falou no início, autoridade, né? É um assunto que vocês têm autoridade no assunto. Então, Não adianta fingir, né? é por isso. Eu, por exemplo, eu ia falar que eu nunca abri uma empresa, mas eu já abri, já quebrei. Eu abri uma coisa doceria boa. e quebrei. Então já Não, posso falar mas sobre você isso. pode falar sobre isso. É, então. case bom. Entendeu? Agora, Como não quebrar a sua empresa. agora, né? o Marcelo tá Que aqui do lado seja. nosso, o cara que tem um estúdio de podcast. Ele pode falar muito sobre isso. Eu não tenho. Como é que eu vou falar sobre isso? Não tem jeito. Então, acho que volta na autoridade. Fale naquilo que você tem autoridade para falar. Ponto. Acho que Não essa é a arrisque. grande. Não arrisque, que eles vão perceber na segunda frase. A gente sabe quando a pessoa. Esse cara não sabe o que tá falando. Não é verdade? Monta um Com certeza. personagem ali, né? Monta um personagem que vai acabar na primeira pergunta que você fizer. Pô, acho que a gente também aqui falando nisso, Falando né? nisso, Tem A gente que tá com- caminhar para as nossas dicas, né? a não ser que Dicas. o pessoal do podcast deixe a gente ficar 3 horas aqui sim, hoje. né? Vamos Hoje- consultar aqui. Hoje, cara, fica à hoje vontade, se velho. o cara fiquem reclamar, à a gente já vontade. resolve aqui na própria mesa, né? Mas brincadeiras à parte, a gente tem o compromisso aí com o horário também, tem outras pessoas aqui para usar na sequência. E a gente tem que caminhar para o nosso fechamento aí, levando para o lado agora. A gente sempre faz isso, né? No final do programa, a gente entra um pouco na parte pessoal / profissional e pede para justamente dividir essas experiências. Não é nada. A gente sabe que não existe a bala de prata, né? Aquele, ó, faz isso aqui que daqui X anos você vai ser multiempresário ou você vai ter um canal XPTO. Mas tem aquelas dicas que, justamente para quem está começando, faz diferença, mesmo que seja para encurtar um caminho, né? Olha, como você falou, eu fiz por aqui, quebrei, me levantei,
continuei e pelo outro lado deu certo. Então a gente sempre brinca que é a nossa dica de ouro, né? Então o exercício é mais ou menos esse. Se você fosse falar, se você pudesse, né, usar da nossa época lá o De Volta para o Futuro ali, conseguisse voltar e dar uma dica pro profissional que está iniciando lá na carreira, o que que vocês falariam aí para, ó, vai por aqui, que pelo menos você vai tropeçar um pouco menos pelo caminho. Mas na carreira, você diz, é só para entender, a carreira de digital, assim, do podcaster ou qualquer coisa? Agora a gente Baseado na fugiu tua, do né? Meu Deus, tema, agora- pode ser genérico. Se você fosse falar com o Bona, qual que é o caminho que você indicaria? Ó, vai por aqui, que vai te poupar alguma coisa que eu esbarrei pela minha trajetória. Eu vou te falar uma coisa no meu podcast eu também faço 3 perguntas no final, e uma delas é o seguinte: se você puder escrever uma carta pro seu jovem eu, o que teria nela? Ah, isso aí. E é incrível, assim, que de 10 pessoas, 10 falam o seguinte, elas mudam um pouco, mas o fato é, aproveite o caminho. A chegada, ela vai... Não pensa na chegada. Aproveita a trajetória. E o pessoal me pergunta também assim, por que você faz o podcast, cara? O que te motiva a fazer o podcast? E aí eu sempre dou exemplo de um cara que chama Clóvis de Barros Filho, não sei se você conhece. filósofo, pô. Filósofo. Ele fala, Sensacional. ele é o explicador, ele fala, né? Ele fala com o explicador. E Ele ele é fala uma coisa sensacional. que eu vou tentar imitar ele, que eu acho que é ele fala assim, olha, ele fala, porque felicidade é aquele momento que você não quer que acabe nunca. Então, quando eu tô no podcast, quando eu tô aqui com vocês, eu tô feliz aqui. Legal, cara. Então, eu acho que a dica que eu dou pra você que tá começando no digital, que tá começando no podcast, que tá começando a sua carreira, aproveita a jornada. Vai ter empecilhos, vai ter tropeções. Depois você vai lá pra trás e fala assim, cara, entendi que lasco que tava aquilo. E aí, acho que a dica de ouro que eu vou deixar de verdade, que eu aprendi muito com o Marcelo também, é conheça pessoas. Conheça pessoas. Eu acho que quanto mais pessoas você conhece, mais oportunidades você vai ter. Aliás, até lembrei de uma frase que uma convidada falou pra mim, falou o seguinte, Bona, faz o seguinte exercício, ela falou, pensa aonde que você quer estar daqui 5 anos. Agora pensa, quem são as pessoas que podem te ajudar a chegar lá? E agora pensa o que você está fazendo hoje para conhecer essas pessoas. Cara, para mim isso foi, percebe? Fantástico. Porque um projeto, uma vaga, uma oportunidade, um negócio, você só vai encontrar através de pessoas. Então volta à parte. Acho que assim, a dica que eu dou então, assim, conheça a gente. Boa. Mais variada possível. Aham. É isso. Super dica. Cara, muito bom, hein? Pô, É. legal, cara. Muito tema bem bacana, né, E a pessoal? sua dica? Cara, a minha dica assim, ó, vou falar então para um profissional que tá começando hoje, Boa. tá, cara? O que que eu imagino? Primeiro, cara, escolhe um nicho. Jornalismo, inclusive. Independente de onde for. É. Fica bom naquilo. Sabe a história dos especialistas? Se você puder ler aquele livro Outliers, leia 10 mil horas fazendo alguma coisa, cara, fica bom. Escolhe uma coisa, escolhe 50, não fique iludido com 40 coisas. Não queira ser todo mundo. Escolhe uma coisa, fica bom. Fica bom a ponto de você poder dar aula desse tema. Cria relacionamento, desenvolve networking. Então eu tenho lá 20 anos de idade. Pô, onde eu vou arrumar network? Cara, qualquer lugar. Todo lugar. Mas quando você for falar de algum tema, fala com propriedade, ouça muito e fale com propriedade. Se você tiver uma coisa que você faça muito bem, você vai ter um mercado. Independentemente do que você faça, mas faça algo muito bom, vire uma referência. Então assim, escolhe um tema. Se você for um advogado, pô, o direito ele é muito amplo. Escolhe um segmento. E naquele segmento, Você tem que ser o melhor. você tem que ser muito bom. Né? Pelo menos seja o seu melhor. Né? É difícil, às vezes tem. Né? Então, nicho. Segunda coisa, relacionamento. Você vai ganhar anos. Como eu demorei para entender isso, cara. Se eu tivesse entendido isso com 18 anos de idade, eu tava rico com 25 anos de idade, cara. Sem sacanagem. Porque assim, a gente entende o valor que tem os relacionamentos na nossa vida. Terceiro, cara, foque. Sempre quando você for começar alguma coisa. Ele falou muito de paixão aqui, que ele sente que a hora não passa. Então, assim, só comece um trabalho que você vai terminar. Então, assim, cara, o que você for começar na sua vida, abraça. Se você está começando como funcionário, cara, seja o melhor ali dentro. Não fica medindo quanto seu chefe está ganhando. Porque você não está fazendo para ele, você está fazendo por você, cara. Então, assim,
E se você vai começar um projeto, faça o melhor e, acima de tudo, avalie muito na entrada. O oriental ele faz muito isso, o japonês é assim. Qualquer projeto que ele vai começar, ele às vezes ele passa muito tempo analisando se ele vai entrar. Só que quando eles entram numa obra, por exemplo, é a mais rápida do mundo. Porque ele já sabe exatamente o que eles vão fazer. Então, assim, pensa muito bem quando você for começar. E aí um cara que errou muito, tá? Eu errei muito. Muitos negócios que eu fiz, muitas parcerias que eu construí. Jamais construiria nada sem sócio, mas eu já me dominei demais com sócio, né? Então a gente pode colocar isso. Mas assim, foco achou as pessoas corretas, focou, é isso que você vai fazer. Então, se você começar um trabalho, seja persistente. Vá. Ser persistente não significa continuar fazendo sempre a mesma coisa. Significa não desistir do projeto inicial, do que tem ali, do que une vocês ali, né? E dê sequência. Ainda que tenha que ser dinâmico, flexível, que nem foram os meninos aqui durante a pandemia que foram achando espaço. Nada cai do céu, né, gente? Imediatismo. Não, Essa geração tem um problema que é o imediatismo. Você falou uma Isso. coisa aqui que eu achei fundamental. Eu contratei vários profissionais aqui, até chegar o Davi, para dar um abraço nele ali, agradecer ele. Meia boca. Nossa saudação também. O cara quebra uns galhos, o cara faz Por bem quê? feito, Porque a né? molecada não queria vir, cara. A molecada ele quer trabalhar de casa, ele só quer vir no horário que tem a gravação, o cara não quer colaborar com nada, ele quer ficar na casa dele fazendo. E, cara, o mundo não é desse jeito. Eu contratei um aqui, o cara era um gênio, cara. Ele olhou assim pra mim e falou, pô, mas eu sou um artista, não posso ficar o dia inteiro dentro do estúdio, aquela coisa. O cara é muito bom, cara, mas não serve pra mim. Entende? O cara não tem a pegada do que exige uma empresa. E ele teria muito potencial a desenvolver, porque é um cara extremamente inteligente, mas não quer, cara. Então tem algumas coisas do imediatismo, assim, impregnada na cabeça dessa geração, de tudo ser muito rápido. E a vida não é assim, galera. Não é assim. Não adianta pensar É assim nesse para mundo. poucos, vai Não acontecer. adianta pensar nesse mundo colorido que não funciona assim na vida real, É né? isso. Mas e aí, Fabricião? Muito bom, Terminamos obrigado. mais um Posso fazer uma pergunta pra papo. vocês, cara? Claro, Eu não opa. aguento, eu faço uma Vai lá. Não, pergunta, vai cara. lá. A ideia E é o que vocês esperam desse podcast? Eita. Ó. Não desse episódio, Não tá? tava É, não, 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 tá. legal. do Esse ano futuro. por aqui. Não. É, do o que futuro. vocês esperam desse podcast do GR? Olha, a gente falou de alguns pontos aqui que pra gente são primordiais. O primeiro, o networking é a essência do Fórum de GR, não só do podcast. Não existiria podcast sem essa essência do networking. E a gente preza muito hoje para levar de verdade conteúdo para a audiência. Porque a gente tem os eventos que têm capacidade limitada, nem todo mundo pode ir, seja por geografia, por condição financeira, por uma série de fatores. E isso aqui tá para todo mundo. Então quem quer tem o conteúdo disponível e não é só o que o Fabrício quer, não. É o que o fórum, como entidade, proporciona para todo mundo estar nesse ecossistema nosso. Tá bom. Assim, pensando em complementar, o que eu gostei muito do que você falou da questão da paixão. Nós fazemos, né? Muito do que a gente construiu até aqui foi 99% paixão, né? E talvez 1% ganho, eu digo financeiro, tá? Então, obviamente, depois que vai estruturando, a gente criou algumas formas de rentabilizar. Hoje a equipe que a gente tem no backstage, que inclusive eu até aproveito para publicamente também fazer um agradecimento, né? A Angélica, que já está com a gente há muito tempo, e mais recente a Fran, que está aqui nos bastidores. Vocês não estão vendo, mas é quem está ali, ó. Pessoal, vocês estão esquecendo do intervalo. Olha a água, ó, você está falando longe do microfone. E é o mesmo que você fez a referência ao teu time técnico também. Então, o primeiro ponto, eu acho que é isso. A gente fez mais por uma questão de deixar um legado, de trazer informação. Obviamente que isso nos trouxe também a questão do protagonismo, da responsabilidade, né? Que você falou, você acaba se tornando uma autoridade. Então, quando você vai se pronunciar, você vai participar de algo, a responsabilidade já não é a mesma. Diria o tio Ben, né? Grandes isso poderes, aí. grandes responsabilidades. Isso mesmo. Então, resumo da ópera, eu acho que o que a gente construiu até aqui, eu acho que a gente já cumpriu um papel fundamental, que o que eu acho muito legal, por exemplo, você vê outras iniciativas que caminham paralelamente, que de verdade tem espaço para todo mundo,
mas a gente percebe que criou um canal, não o nosso canal aqui do fórum ou do papo, mas a gente criou uma onda positiva Uhum. que outras pessoas passaram a fazer, outras empresas passaram a dividir, porque particularmente na nossa área era algo muito fechado, muito de quem não é da empresa é inimigo. Então, acho que o nosso grande diferencial foi quebrar essas barreiras. E o que eu enxergo daqui para frente, é a gente conseguir manter essa constância de trazer algo com um conteúdo relevante. Entregar valor, né, Entregar cara? valor. A gente prefere, por exemplo, a gente não faz toda semana, a gente não faz com uma recorrência naquele sentido de, eu vou falar qualquer besteira aqui para fazer um corte bacana e colocar lá no TikTok. Não é o nosso perfil. Um dia a gente pode fazer alguma ação nessa linha? Talvez. Mas do canal aqui, por exemplo, do Papo, o que eu pretendo, e acho que é a mesma linha de raciocínio do Fabrício, é a gente conseguir trazer, mantendo essa qualidade e conteúdos que um dia vão resolver o problema que eu tive lá de não ter nem onde procurar. Então, eu acho que se a gente atingir isso, a missão está sucesso. cumprida. Esse é o nosso sucesso. Muito bom, hein, Muito cara? bom, muito bom, muito bom. Parabéns. Obrigado, senhores. Vamos fechando por aqui, então. Posso fazer um comentário do Outro, que não vamos? fazer? O que não Pode. A gente falou uma Boa. coisa não Vamos lá, fazer. cara. Pô, Vai, A gente aqui- falou só aproveitando que o episódio é especial, especial. Pode cara, tudo Pode aí. do não quem fazer, tá tá? acostumado com o tempo, fica mais Então já batendo alguns aqui, você minutos. reparou? Então. Já estão Vai. batendo aqui. Mas Aproveitar que a Não, gente tá mas com o o que não dono do fazer é uma boa estúdio. ideia. Sabe por que do não Né? fazer? Cara, e eu vou dar nome aos bois. Tem muito profissional hoje, e aí vamos cair naquilo que a gente falou. Você fala de um tema específico, certo? Aí abre aquelas Que não, benditas o daquelas. que não fazer. Isso aí já. Beber água Blockbuster. exageradamente. Aí você fala assim pro cara: poxa, você é da área médica. Aí o cara pergunta de algo que não tem nada a ver com o que você fala naquelas benditas daquelas caixinhas. Aí eu vou usar um exemplo claro. A senhorita Cíntia Chagas, esses dias, e aí me veio isso na cabeça, por quê? A gente falou aqui de networking, nada mais é do que conectar pessoas. E ela fez um comentário muito ruim, perguntaram para ela o que você acha que é networking? Tá? E ela respondeu o seguinte: eu acho cafona, eu acho horrível. Eu acho que quando alguém fala conectar, para mim, é uma coisa que a pessoa, eu já diminuo 10%, 10 vezes o quanto eu respeito aquela pessoa, porque networking não é só puro oportunismo. Gente, não ouçam pessoas que não sabem o que estão falando. Ela é muito boa dando aula de língua portuguesa, ela tem muitos méritos, mas ela não sabe nada do conceito do que é um networking. Então, as pessoas que buscam networking não são pessoas que estão querendo tirar vantagem. Óbvio que tem esse tipo de comportamento, mas não é a maioria das pessoas. Networking na íntegra, na forma mais natural, é você ajudar o outro, é você criar uma relação de confiança, de entregando o valor. Então, eu vejo muitas vezes nessas caixinhas de resposta as pessoas dizerem algumas besteiras, né, desse tipo, que saem do que elas falam do tema principal, que cai no desconhecimento, e fala bobagem. Entendeu? Esse é um network, mas nada mais é do que a gente fala de pessoas, conectando pessoas, buscando oportunidades de crescer junto, desenvolver relacionamento. Você quer arrumar um emprego? Se você tem um bom networking, facilita. E eu costumo acrescentar, não sei se você concorda, mas aproveitando aí, só para. Acho que isso é um ponto interessante. Network vai muito além de contato. Claro. Só de, eu tenho. Você tem um network com fulano? Eu tenho o número dele. Tem o cartão dele. Cara, Quer eu dizer acho que nada isso. quem reduz o network a esse ponto realmente não sabe Não sabe. o que é a essência desse ato, né? E a gente costuma acrescentar, eu gosto de falar eu chamo assim, pelo menos, não sei se é o termo correto, que é o network colaborativo. Sim. Então eu acho que você tem que estar disposto a colaborar e você tem que saber também com quem colaborar. Porque realmente vai ter esse que ele está se aproximando, é o sanguessuga, Claro. né? Essa pessoa você tem que Eu filtrar. chamo ele de venha voz. Você pode. Vosso reino nada. Ele Só tem venha isso voz. aí. Ele tem o contato, mas se eu vou estar ou não acessível para ele, acho que aí é uma habilidade que, inclusive, nesse network colaborativo, a gente tem que saber filtrar. Eu penso muito nisso. Hoje,
Eu acho que o grande valor do network é você ter isso, ó. Quem que eu vou ligar se eu precisar resolver um É problema X? É Puta, isso. eu vou ligar pro Marcelão. Eu tenho essa liberdade de poder contar com ele, da Se ele me forma que ligar ele pode me também, ligar, entendeu? Sem, Uma óbvio. conexão valiosa, diferente. Então, eu acho que esse é o network que vale a pena. Exato. Não é você ter o contato, mas eu consigo reunir 2.000 pessoas. Cara, beleza, talvez se você colocar uma máquina de chopp ou uma pipoca grátis, Vai você reunir mais, faz vai isso reunir mais. facilmente. Você Vai paga, virar você vai poela. conseguir. Entendeu? É. Então, eu acho que esse é o ponto muito bem colocado. Por isso que quando você comentou dos conteúdos, eu falei, ó, vamos só tomar cuidado com quem tá falando, porque a gente vê às vezes muito absurdo, cara. Muito absurdo. O cara dando solução genérica pro que não é genérico, Exato. mesmo na nossa área. Eu mudei um pouco, né, de áreas há de um ano para cá. Mas até pouco tempo atrás eu cuidava de um grande operador logístico e esse camarada estava num outro grande operador logístico. Só que mundos totalmente diferentes. Então não adianta eu pegar algo que eu apliquei naquela operação e mandar para ele aplicar lá. E vice-versa. Então, infelizmente, a gente vê muito isso também. O cara, eu sou especialista. Tá, mas Em quê? em que camadinha da gestão de risco você é especialista? Em que nicho? Isso aí. Pô, legal, então eu vou te ouvir. Então, fica um recado aí também para o pessoal saber filtrar, porque infelizmente não tem essas soluções genéricas que vai resolver a dor E do não mercado. existe né? professor de Deus também, né? Aquele cara que ele sabe tudo, ele dá aula de tudo, qualquer coisa ele é especialista. Esse é o professor de Deus. Aí você abre a caixinha de qualquer tema do mundo e você quer responder, Não, cara, velho. você não sabe. Né? E tem bastante por aí, né? Então, Gente, mas assim, muito obrigado. Foi um papo enriquecedor. Já estão chutando a minha canela aqui, a nossa produção, mas acho que valeu muito. Então, eu gostaria que vocês deixassem suas considerações finais e muito obrigado por ter participado conosco aqui, ter topado nesse dia importante, né? O dia do podcast. A gente brindando o público com camaradas aqui que são fera aí nos seus canais de comunicação. Vou passar pro Marcelo agora começar. Tá bom. agora são os mais jovens. Isso, mais jovens. Pessoal, rápido. Primeiro, obrigado. Acompanhe o canal dos meninos aqui, eles são muito bons. Você vê o nível do conteúdo, né? Então, agradeço e peço aí pro pessoal acompanhar também o conteúdo que a gente gera lá no Otimize Studios. A gente sempre tenta criar bons conteúdos, trazer bons entrevistados. Então, agradeço aí o convite. E agora vocês vão devolver, vocês vão participar lá Opa, no com Otimize prazer. Cash. E a gente começou um projeto novo também, que é o Palpite Cash. Quem gosta de futebol, eu trabalhei 14 anos na área, cara, a gente tá trazendo uns convidados muito bacanas aí, tá bem legal. Então, quem quiser, @Otimize Studios para seguir o estúdio e @Palpite Cash para seguir a gente lá no Instagram dos dois canais. Beleza? O meu caso também, eu queria agradecer vocês. Quando eu recebi a mensagem do Fabrício no LinkedIn, cara, eu fiquei muito feliz, de verdade, assim. Puta, que legal, cara. Um cara que eu não tenho relacionamento me chamando pro podcast. É isso que eu falo. Que é isso que network Isso é network. propôs. Não tinha, né? Cara, eu tô... Tomara que nasça. Não, Já nasceu, né? Já conheci o Marcelo, conheci você, já isso aí. nasceu. Tô falando pra vocês que são as pequenas coisas da vida que vale a pena. Cara, hoje eu acordei feliz, sabia que ia vir aqui, peguei o trajeto, então, moro em Alphaville, vim pra cá 1 hora pensando no que eu ia falar, deixei minha filha de 6 anos com a minha esposa lá em casa, até agradecer ela pela ajuda, Pela mas liberação. tá aqui é muito felicidade, então eu queria agradecer vocês de coração mesmo, tô muito feliz de estar aqui, queria parabenizar vocês pelo conteúdo, pelo podcast, que de 8... Aliás, ele falou uma coisa errada. Ele falou assim, eu não sou empresário. Eu falei, como é que não? O cara não tem CNPJ? Tem. Você é empresário, então, né? É que eu fiz como é que é o termômetro ali da humildade, né? Isso. Eles são empresários que não dá pra comparar, né? Cara, mas quem mexe esse país, quem move esse país, esse cara sabe, são os pequenos empresários. Então, 82% são de pequenas e médias empresas do Brasil, cara. pronto, tá respondido. Então, acho que isso que movimenta o país. E agradecer de novo, agradecer a vocês. Tamo junto. E aí convidar quem quer conhecer um pouco mais de carreira e liderança, podcast Pílulas de Conhecimento. Só uma coisa, a gente falou muito de estúdio. É muito bacana estúdio, esse estúdio aqui é maravilhoso, mas não se restringe só vou começar se tiver um estúdio. Certo. Não.
Acho Vai que evoluindo depois, conteúdo né? você A tem, gente começou assim. tem um público. Eu comecei E assim. assim, comece assim, você vai chegar no estúdio, mas não quebra essa barreira, porque eu vejo muita pessoa botando barreira. Quando eu tiver isso, eu vou começar a fazer. Não, tira os quandos. Você sabe que pra gente, quanto mais o cara começar, é melhor. Porque a maioria das pessoas Pode que parar vem pro aqui. estúdio, É porque já tá num determinado aí patamar, ele né? começa a ter um certo como é que é? Desempenho, aí ele procura um estúdio. Entendeu? Então, pra nós, começa. Melhor Começa. Eu tenho uma frase que eu uso que é assim, feito é melhor que perfeito. Muito Então, bom. é isso. Agradecer vocês, pílulas de conhecimento. Obrigadão, Gonçalo. Muito obrigado, senhores. Valeu, Léo. É complicado, hein, gente? Papo com especialista é isso. Convidados que inspiram e assuntos que importam. A gente se vê no próximo. Valeu, pessoal. Até o próximo. Gente, valeu.